Olá, sombrinhos, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça a sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Guerreiro Impuro, capítulo 11. Orestes caminhou até os peões, o senho franzido, tentando organizar os próprios pensamentos. A chuva da noite anterior tinha deixado o terreno lamacento, e os homens estavam reunidos sob a sombra do alpendre, alguns sentados em caixotes, outros encostados nos pilares de madeira. O cheiro de terra molhada se misturava ao café recém-passado, mas ninguém parecia confortável o bastante para saborear a bebida. Havia tensão no ar. Ele parou diante de um deles e perguntou direto: "Algum de vocês viu Noa hoje?" Josias, que mexia distraído na aba do chapéu, ergueu a cabeça. "Hoje não, patrão. Eu só vi Dona Elis. Ela me contou tudo aquilo que lhe passei." Orestes assentiu, mas seu olhar se tornou mais pesado. "Não acredito que sofremos esse ataque e aquele peão nem aqui estava." Um silêncio incômodo se instalou. Alguns desviaram o olhar, outros apertaram os lábios, como se relutassem em falar o que pensavam. Foi Fiapo quem, após soltar um longo suspiro, decidiu quebrar o silêncio. "Patrão, eu acho que ele estava aqui sim. Na verdade, nós até vimos ele." Orestes ergueu as sobrancelhas desconfiado. "Do que está falando, homem?" Fiapo engoliu em seco antes de continuar. "O lobo que vimos ficar de pé, o branco, aquele que rasgou o outro no meio. É o Noa, eu tenho certeza. Reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar." Houve um murmúrio entre os peões. Bentinho, que estava encostado num dos alpendre, descruzou os braços e se inclinou para a frente, a incredulidade estampada no rosto. "Ficou louco, homem? Tá dizendo que o Noa é uma daquelas coisas?" Fiapo, geralmente calmo, não recuou. "Tô dizendo que vi. E se pensar bem, faz sentido. Toda vez que tem um ataque dessas desgraças, o Noa some. E lembra do primeiro ataque? Ele matou aquele bicho e não ficou com um arranhão sequer. Você viu do que aquelas coisas são capazes. Era impossível ele sair ileso, só sendo uma coisa igual àquela que vimos destroçando aqueles demônios." Um silêncio pesado se instalou novamente. Orestes passou a mão no rosto, sentindo o peso das suspeitas se avolumando. Não queria acreditar, mas os indícios estavam ali, espalhados como peças de um quebra-cabeça que, quando montado, formavam uma verdade desconfortável. A maneira como Noa morava afastado, longe de todos, como se estivesse evitando algo. A força descomunal, a forma como fazia trabalhos pesados sem precisar de muita ajuda. O jeito sempre reservado, desaparecendo na hora dos ataques e retornando ileso. Orestes respirou fundo. "Quando esse peão aparecer, vou encostar ele na parede." Os peões se entreolharam incertos. A noite passada ainda estava fresca na memória de todos. Se Noa realmente fosse aquilo que pensavam, confrontá-lo seria uma decisão perigosa. Muito perigosa. Albuquerque chegou à clínica e por um instante pensou em subir direto para casa. O corpo cansado pedia descanso, mas um cheiro estranho pairava no ar. Franziu o senho e mudou de direção, entrando no consultório. Margot, Helena e Marta estavam sentadas ao redor de uma mesa, rostos tensos. Marta, em especial, parecia inquieta, o olhar perdido, as mãos apertando a borda da cadeira. Assim que o viram, interromperam a conversa. "Bom dia. Aconteceu alguma coisa?" perguntou Albuquerque, sentindo o peso da atmosfera carregada. Marta se levantou de imediato, como se estivesse esperando por ele. "Minha tia Rita atacou Elis com uma faca. Ela chegou aqui quase morta.
Um homem foi me buscar para que eu atendesse ela, já que o senhor não estava aqui. Albuquerque sentiu um aperto no peito. Passou a mão pelos cabelos desalinhados, tentando absorver a informação. E como ela está? Esse homem era um dos peões? Marta respirou fundo. Até onde sei, ela está bem, mas gostaria que o senhor desse uma olhada. Quanto ao homem, não era da fazenda do meu pai. Achei que fosse alguém daqui, mas não o reconheci. Ele assentiu, já pronto para seguir até Elis, mas Margot interveio com uma voz suave, embora firme. Albuquerque, não quer tomar um banho e se trocar antes de ver como ela está? O tom era casual, mas o olhar dela dizia mais. Ele percebeu que as roupas que vestia não eram suas. O cheiro de suor, poeira e da noite mal dormida ainda grudava em sua pele. Margot observava com aquela expressão que misturava preocupação e intuição aguçada. Ele suspirou, ciente de que não adiantava insistir. Certo, vou me trocar. Margot o acompanhou enquanto ele subia as escadas. Noah atravessou a fazenda a passos firmes, os olhos varrendo o cenário ao redor. A movimentação ainda era intensa. Policiais circulavam pelo local conversando entre si, enquanto os peões recolhiam as carcaças dos animais mortos. O cheiro de sangue impregnava o ar, misturado ao da terra úmida. Ele ignorou os olhares que lhes lançaram e seguiu direto para sua casa. Assim que se aproximou, um cheiro forte e familiar atingiu suas narinas. Franziu a testa. Algo estava errado. Seu olhar pousou na porta, agora pendendo das dobradiças, arrombada. O coração disparou e ele entrou apressado. O ar estava carregado com um cheiro metálico de sangue, e o quarto parecia uma cena de horror. O colchão estava encharcado de vermelho. Respingos se espalhavam pelo chão e pelas paredes, mas Elis não estava ali. Por um momento o mundo pareceu girar ao seu redor. O peito de Noah subia e descia em respiração pesadas. Ele sentiu o desespero crescer como uma fera dentro dele. Quando se virou para sair, seus olhos caíram sobre algo no chão, logo à frente da porta. Um par de sandálias pequenas. Ele se abaixou e as pegou, levou ao nariz inalando o cheiro preso nelas. A fúria o tomou como um relâmpago. Seu corpo inteiro enrijeceu. As mãos se fecharam com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele sabia exatamente de quem era aquele cheiro. E agora, aquela pessoa ia pagar. Noah saiu furioso, os passos pesados esmagando a terra seca sob seus pés. O sol já subia no céu, mas ele não sentia o calor. Só a fúria crescendo a cada batida do coração. Seu peito subia e descia em respirações ofegantes e a mandíbula travada. Orestes estava sentado na varanda tomando um café quando viu Noah se aproximar. O rapaz vinha como um furacão, o olhar escuro e fixo. A expressão dele fez um arrepio percorrer a espinha do velho fazendeiro. Noah parou diante dele e, sem cerimônia, jogou as sandálias no colo de Orestes. Onde está Elis? A voz dele era um rosnado contido. Orestes franziu a testa confuso. Como assim, rapaz? Elis está em casa até onde sei. Noah cerrou os punhos ao lado do corpo. Sua irmã fez alguma coisa com ela. Estas sandálias são da Rita. Meu quarto está coberto de sangue e Elis desapareceu. Orestes empalideceu, segurando as sandálias com dedos trêmulos. Como sabe que são de Rita? Ela não saiu de casa ontem. Os olhos de Noah brilharam de raiva. Eu conheço o cheiro dela, seu Orestes. A voz veio rouca, baixa e perigosa. Essa maldita machucou-me, Elis, e isso não vai ficar assim. Orestes abaixou a cabeça, o rosto envelhecido se fechando em angústia. Respirou fundo antes de responder. Se ela fez isso, já recebeu castigo. As feras que atacaram a fazenda mataram ela. Noah ficou em silêncio por um instante.
o peito subindo e descendo. Quando falou, a voz não tinha um traço de compaixão. Eu sinto muito pelo senhor, afinal era sua parente. Mas onde está Elis? O que ela fez com a minha Elis? Ele começou a caminhar de um lado para o outro, os passos inquietos levantando poeira do chão seco. Passava as mãos pelos cabelos, pelo rosto, tentando conter o desespero que se misturava à raiva. Os dentes cerrados, os olhos semicerrados, ele estava a ponto de explodir. Foi quando Dona Laura se aproximou. Noa, querido, se acalme. A voz dela era suave, mas firme, e sua mão pousou delicadamente no braço dele. Noa parou, ainda respirando com dificuldade, mas a olhou. Olha, mais cedo um homem veio aqui pedindo que Marta fosse até a clínica. Disse que uma pessoa havia sido machucada. Por que não vai até lá? Pode ser que eles tenham conseguido chegar até a clínica. Os olhos de Noa se arregalaram com a possibilidade. Obrigado, Dona Laura. Eu vou até lá. Ele já se virava para pegar seu cavalo quando Orestes ligou a caminhonete e parou ao lado dele. Vamos, rapaz, entre aqui, eu levo você. Noa hesitou por um segundo, mas seu desejo de chegar mais rápido falou mais alto. Subiu na caminhonete, batendo a porta com força. Orestes dirigia em silêncio, sentindo a tensão ao seu lado como um trovão prestes a estourar. Os dedos de Noa tamborilavam na perna, a mandíbula cerrada. Orestes não queria nem imaginar o que aconteceria se Elis estivesse pior do que eles temiam. Albuquerque examinou Elis com calma, atento a cada detalhe dos curativos. O alívio percorreu ao ver que as garotas haviam feito um bom trabalho. Ele assentiu satisfeito e, ao se virar para Marta, disse: Você fez um ótimo trabalho. Se quiser, pode começar a trabalhar aqui nos fins de semana. A clínica precisa de gente como você. Marta arregalou os olhos surpresa, mas antes que pudesse responder, algo passou pela mente de Albuquerque. Noa. Ele não sabia do que havia acontecido. O rapaz devia estar desesperado, louco de preocupação. Como se os pensamentos o tivessem invocado, o som de um carro freando bruscamente do lado de fora fez todos olharem para a porta. Noa entrou com o peito arfante, os olhos selvagens e ansiosos, o cheiro de suor e poeira impregnado nele. Orestes veio logo atrás, mas antes que Noa pudesse dizer qualquer coisa, Albuquerque se adiantou e ergueu as mãos em um gesto tranquilizador. Calma, Noa. Ela está bem, está descansando. Noa parou, os punhos cerrados ao lado do corpo. Ela está aqui? Sim, recebeu os cuidados e está se recuperando. Noa fechou os olhos por um instante, inspirando fundo, tentando processar aquela informação antes que a angústia o consumisse. O que aconteceu? Perguntou, a voz mais baixa, mas carregada de tensão. Albuquerque trocou um olhar breve com Orestes antes de responder. Ela recebeu diversas facadas e perdeu muito sangue. Está no soro e precisou de uma transfusão. O homem que a trouxe aqui agiu rápido. Se demorasse mais um pouco, ela não teria resistido. Orestes suspirou fundo ao ouvir aquilo, enquanto Marta se aproximava dele. A jovem o abraçou e começou a contar o que sabia sobre o estado de Elis. Orestes fechou os olhos e assentiu pesado. Foi mesmo a Rita. Murmurou, como se ainda estivesse tentando acreditar no que a irmã havia feito. Noa, no entanto, mal ouviu aquela parte. Eu posso vê-la? Albuquerque assentiu. Claro, venha comigo. Noa o seguiu sem hesitar, os passos apressados e pesados no piso de madeira. O coração parecia que ia soltar do peito. Quando Albuquerque abriu a porta do quarto, Noa perdeu a respiração. Elis estava ali, pálida como nunca. O rosto delicado contrastava com os curativos que cobriam seu corpo. O peito subia e descia de maneira fraca, como se cada respiração fosse um esforço. Um nó se formou na garganta de Noa. Ele deu um passo vacilante para a frente e então caiu de joelhos ao lado da cama.
Segurou a mão dela com delicadeza, os dedos trêmulos passando sobre a pele fria. As lágrimas vieram antes mesmo que ele pudesse contê-las. Os soluços sacudiam seu peito enquanto ele se inclinava, encostando a testa na mão de Elis. Me perdoe. A voz dele saiu quebrada. Eu devia ter te protegido. Me perdoe, meu amor. Seu choro era pesado e abafado, como se cada lágrima carregasse um pedaço da culpa que o sufocava. Ele sentia que havia falhado com ela, que não estivera lá quando ela mais precisou. Elis não respondeu, mas a respiração dela seguiu constante. E aquilo era tudo que importava para Noa. Ela estava viva. Um mês depois, as coisas começaram a entrar nos eixos. O delegado Paulo, que antes hesitava em acreditar na história, teve que aceitar a verdade. O corpo desmembrado do Noisha ainda estava na porteira da casa de Elis, uma prova impossível de ignorar. O enterro de Rita aconteceu sem grandes comoções. Algumas pessoas da cidade compareceram, assim como os parentes mais próximos. Mas Noa e Elis não estavam entre eles. Para eles, Rita já havia partido muito antes daquele dia. Na casa de Elis, Noa estava terminando de organizar tudo com a ajuda dos peões. Aos poucos o lugar voltava a ter vida. O trabalho era cansativo, mas ninguém reclamava. No final de cada tarde, os peões vinham oferecer ajuda, como se aquele gesto fosse uma forma de compensar tudo o que Elis e Noa haviam passado. O sol já começava a se esconder atrás das árvores quando um homem se aproximou. Ele era alto, com cabelos negros presos numa trança longa e olhos azuis tão intensos quanto o céu ao anoitecer. Parou próximo a Noa, que estava de costas, e chamou com uma voz firme, mas sem hostilidade. Filho, podemos conversar um pouco? Noa se virou rapidamente, o coração dando um salto no peito. Os olhos se arregalaram por um instante. Ali, em pé, olhando diretamente para ele, estava seu pai. Os peões pararam o que estavam fazendo, trocando olhares discretos, mas ninguém disse nada. O silêncio que se instalou foi carregado de tensão. Noa engoliu em seco, sentindo o peso daquele reencontro inesperado. Não era medo nem raiva. Era algo mais profundo, um nó no peito que ele não sabia como desatar. Por um instante, tudo ao redor pareceu desaparecer. Apenas ele e aquele homem permaneciam ali, frente a frente, depois de tanto tempo.